entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela sua palavra nessa noite, irmãos. Eu glorifico o nome do Senhor. Cadê o pastor Marcos? Pastor Marcos, ele é uma bênção, né? Eu corro disso, irmãos, só Jesus, mas se o Senhor confiou, né? Vamos falar aquilo que Deus ele colocou no nosso coração. E estava eu meditando esta semana nessa palavra. Eu até ia deixar essa palavra em uma igreja, mas acabou que não foi naquele dia. Eu falei, o Senhor sabe qual vai ser o dia dessa palavra estar sendo ministrada. E hoje o pastor Marco Aurélio me chamou, né, para trazer a palavra. Eu falei, não. Aí ele me lembrou de algo. Eu falei, amém. Né, pastor? Cadê ele? E eu estava meditando, querido, nessa semana, nessa palavra, e eu vi que Deus, ele depois de ter criado o mundo, todas as coisas, o Senhor Deus, ele decidiu criar o homem. E logo após ele ter criado o homem, ele criou a mulher. E sendo assim, este casal gerou filhos. E assim foi constituída toda a família na terra, na face da terra, a primeira família. Louvado seja Deus. E eu quero falar sobre Noé nessa noite. Um homem que deixou exemplo para nós. E nós vemos que Deus, ele deu testemunho de Jó, não deu? Que Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor. E eu pude ver que Deus também deixou o testemunho de Noé, dizendo que ele era um homem íntegro e reto na presença do nosso Deus. E eu louvo o nome do Senhor porque nós podemos nos espelhar em muitos homens, em muitos personagens na palavra de Deus. E a família, ela é algo tão importante para o nosso Deus, que ele constituiu a minha e a sua família para ser bênção na nossa geração, para abençoar outras famílias nessa terra. E Noé, ele viveu um período muito difícil na sua época. Ele viveu um período em que as pessoas se dedicavam somente em pecar. Imagina só, eu estou trazendo isso para todos os nossos dias de hoje. Como está a nossa geração? O povo, ele tem decidido somente em pecar. Ele quer somente se voltar para si, para o seu ego, fazer aquilo que está no seu pensamento, na sua vontade, e tem se virado contra o seu Criador. Deus, ele criou eu e você para ter intimidade com ele, para ter uma amizade linda, santa, uma comunhão especial com ele. Louvado seja Deus. E as pessoas no tempo de Noé, elas eram carnais e não pessoas espirituais. Elas eram pessoas rebeldes e se voltaram completamente contra o seu Criador. Louvado seja Deus. Mas Noé, ele era um homem casado. Ele era pai de 3 filhos, que era Sem, Cã e Jafé, que também eram casados. E eu fico olhando para a história de Noé e vejo que Noé, ele era um homem que ele andava com Deus. E os seus filhos, eles tinham Noé como um exemplo de pai, de homem de Deus, que cria na palavra do Deus vivo. Aleluia! E a Bíblia nos diz, né, que Noé, ele andava com o nosso Deus. E a sua família estava ali, juntamente com Noé, andando e servindo ao Deus vivo, todo-poderoso. Noé, ele era diferente. E ele não se encaixou em meio à sociedade da sua época. Por quê? Porque a sociedade, ela estava voltada para a sua carne, fazer o que lhe, era apraz a eles. Mas Noé não. Ele era íntegro no meio de uma sociedade suja e corrupta. E nós podemos trazer isso para os nossos dias. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Essa não é a nossa pátria. Nós estamos aqui de passagem. O Senhor, ele tem, eu e você, queridos, como sal e como luz. Nós estamos aqui para fazer a diferença no meio da nossa sociedade que está suja e corrupta também nos nossos dias. Nós temos visto como está o nosso tempo de hoje, a nossa geração. Nós olhamos de um lado para o outro e eu vejo que nós estamos em guerra. O nosso Brasil
Brasil está em guerra. O mal ele está tentando predominar de todos os lados. Mas eu digo que existe um povo que clama, que tem se levantado em nome do Senhor dos Exércitos para ser luz no meio dessa geração corrupta, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Noé ele achou graça diante do nosso Deus. Será que o nosso Deus ele pode olhar para nós e achar graça diante dele sobre a nossa pessoa? Aleluia! Noé achou graça diante do Senhor. E o caráter da vida de Noé preparou ele para ser útil na presença do Deus vivo. Aleluia! O caráter de Noé preparou ele para ser útil nos planos do Senhor dos Exércitos. Aleluia! E eu quero dizer para os meus irmãos que eu creio que nessa noite o Senhor pode olhar para essa igreja e ver homens e mulheres de caráter neste lugar. Homens e mulheres que o Senhor tem preparado algo grande para fazer na minha e na tua vida. Nós vamos ser úteis também para os planos de Deus nessa geração, igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus ele ficou muito triste com a rebeldia daqueles homens naquela época. Ao ponto de pensar que teria sido melhor que não tivesse criado o homem. Imagina comigo o nosso Criador ali se arrependendo de ter criado o homem, porque a sua criatura se virou contra ele. E eu digo, querido, que o arrependimento de Deus, ele não quer dizer que Deus fez algo errado, não, porque Deus ele jamais fez algo de errado. Deus ele é justo, ele é correto, ele é o todo-poderoso. Mas o que Deus ele via é que quando o homem ele mudou a sua atitude em relação a Deus. Aleluia! O homem é que mudou, né, os seus caminhos. Ele começou a andar de um lado para o outro e não temia mais ao Senhor. Ele se voltou contra o Criador. E Deus, querido, ele criou o homem para ter uma relação especial com ele, como eu já disse aqui. A comunhão entre o Criador e a criatura. Louvado seja Deus. Mas quando ele viu a maldade dos homens, ele se arrependeu e decidiu tirar todos os homens da face da terra. Aleluia. Mas no meio de tanta escuridão naquela época, Deus achou um ponto de luz no meio de toda aquela escuridão. E essa luz, querido, foi Noé. Deus olhou para a terra e viu que Noé era justo diante do Senhor. E ele fazia toda a diferença no meio, aleluia, da sua geração naquela época. E mesmo assim, mesmo Deus olhando para a terra e avistava ali Noé, que era um homem temente a ele, os seus planos, eles não ficaram para trás de ainda tentar, né, destruir, acabar com aqueles homens. E ele poupou somente a família de Noé. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Aleluia. Deus, ele assim ordenou para Noé que Noé construísse uma arca, né, um grande barco de aproximadamente 130 metros de comprimento. Imagina só comigo, Deus ele dando uma ordem a Noé para construir um grande barco. E ali entraria só Noé e a sua família. Entrou Noé, a sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Aleluia! E os animais, né? O par dos animais macho e fêmea de toda espécie. Dá para imaginar comigo a atitude daquelas pessoas olhando aquele homem construindo aquele barco? Nem sinal de chuva havia naquele tempo. Aleluia, as pessoas estavam, né, achando que Noé era louco. Tinha ele como homem louco. Por quê? Porque Noé, ele decidiu obedecer aquilo que o Senhor mandou que ele fizesse. As pessoas, elas podem nos tratar como loucos, mas nós sabemos que nós estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Quando Deus nos ordena a fazer algo, muitos podem dizer: tu é maluco, por que tu vai fazer isso? Por que você vai por aí? Mas nós sabemos que as coisas, né, do mundo, eles não entendem, porque são carnais. E o povo de Deus são pessoas espirituais. E nós entendemos quando o Senhor ele manda nós fazermos algo, tem um propósito naquilo. E aquele povo zombava de Noé naquela época, achando que ele era louco. Aleluia. E Noé ele recusou seguir o caminho do mundo.
em fazer o quê? A vontade do nosso Deus. E quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele foi o quê? Obediente à voz do Senhor. E pela fé que ele tinha em Deus e a sua obediência, ele foi usado como exemplo. Aleluia, ao longo da nossa, da história bíblica. Nós podemos ver até no Novo Testamento exemplos de Noé, exemplos de homem de fé. Louvado seja o nome do Senhor. E além de Noé, ele construía a arca. Noé, ele pregava a palavra de Deus para aquele povo que estava ali ao seu redor. Ele pregava, querido, ele acreditou, aleluia, na voz do Senhor, naquilo que o Senhor mandou ele fazer. Além dele estar ali fazendo a arca, ele pregava o arrependimento daquelas pessoas. E muitos não deram crédito, assim como tem sido nos nossos dias. Nós pregamos, nós falamos, e muitos não dão crédito à palavra do Senhor. Muitos não creem no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Acham que nós somos loucos. Mas nós temos pregado, assim como Noé. Aleluia! E somente a sua família acreditou assim na pregação de Noé, porque foram os únicos que entraram na arca com ele. Deus usa pessoas comuns como eu e você, querido. Deus, ele usa pessoas simples como eu e você. Ele usa os pequeninos da sua casa para fazer a diferença no meio da sua geração. Ele escolhe os pequenos para fazer a sua boa obra. Muitos podiam olhar para Noé e não dar nada por ele. Mas o Senhor, ele confiou em Noé. Louvado seja Deus. O que Deus, aleluia, o que separou Noé de sua época foi o fato dele ser um homem separado, santificado para o nosso Senhor. E ele foi diferente da maioria, ele teve coragem. Quantos de nós precisam de coragem para fazer às vezes algo que Deus nos manda? Como temos nos acovardado na maioria das vezes de fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado? Eu digo isso para mim, querido. Como temos nos acovardado de fazer o lead muitas das vezes do Senhor? Louvado seja Deus. E ele não foi conduzido pelos outros, mas conduzido pela voz do Todo-Poderoso. Noé, ele não era um homem perfeito, querido, mas Deus achou graça em Noé. E quando nós servimos fielmente a Deus, ele abençoa não somente a nós, mas toda a nossa família. Aqueles que estão em nossa volta, eles também são alcançados pela nossa fidelidade ao nosso Senhor. Aleluia, Deus, querido, ele tem um grande e maravilhoso plano de salvação para toda a humanidade. É por aí. Você crê que Deus tem esse plano para nós? Você crê que Deus, ele quer salvar a sua casa, a sua parentela, os seus amigos? Aleluia, ele tem esse plano de salvação para nós, querido. Aleluia, a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Se você crê, querido, toda a sua família vai ser alcançada. Eu creio. Eu tenho buscado por isso. E eu sei que no momento certo o Senhor, ele vai alcançar os meus. E é por isso que nós estamos perseverando. Nós temos que perseverar, porque se nós não perseverarmos, se nós não acreditarmos, tudo isso é em vão. Aleluia! Louvado seja Deus. E tudo que estava fora da arca foi destruído. Hoje nós estamos aqui dentro da arca. Você está na arca. Se você sair daquela porta para fora e não estiver nesta arca, será destruído. Tudo que está fora da arca vai ser destruído. Assim como nos dias de Noé, haverá apenas um grupo de pessoas que será salvo. E este grupo de pessoas são aqueles que estão ligados no corpo de Cristo. Quantos estão ligados no corpo de Cristo nessa hoje? Quantos estão ligados na vida verdadeira? Quantos estão enxergando
eu e você. Aleluia! Nós que fomos lavados, remidos, comprados por um grande sangue, que é do sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo de Cristo é como a arca, e apenas aqueles que estiverem nela serão salvos. Ninguém que estiver do lado de fora da arca vai ser salvo. Tem pessoas que não acreditam em céu e inferno. Mas eu digo que existe, tá, irmão? Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Se você não está com Jesus, você está com Satanás. Então eu digo para você que é melhor servir ao Senhor, porque tem salvação para você nessa noite. É melhor você estar com Cristo, porque tem salvação para você nessa noite. É melhor fazer a vontade do Senhor do que ficar fora da arca. Porque todos que ficaram fora da arca pereceram, morreram, perderam a sua salvação no Senhor Jesus. Ah, Jesus, querido, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, maioria das pessoas que ouviram Noé pregar o aviso do fim, não creu no que ouviu dele e foi exterminado. E apenas a família de Noé foi salva. Louvado seja Deus. E da mesma forma hoje, muitos não creem em Jesus e na sua volta e sofrerão por isso. Louvado seja Deus. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Jesus, ele voltará, querido, não mais como um cordeiro humilde e sofredor, mas agora como leão da tribo de Judá. Ele voltará a justiça de Deus. Oh, aleluia. Querido, que possamos estar dentro da arca, que possamos perseverar dentro da arca. Imagina comigo, Noé, todo aquele tempo dentro da arca com a sua família, com todos aqueles animais. Havia conflitos, família. Eu acredito que de vez em quando eles poderiam se estranhar. Tem muito tempo ali juntinho. Mas é melhor estar dentro da arca. É melhor estar dentro da arca. Com todos os problemas, com toda a dificuldade, mas é melhor estar dentro da arca. Porque abre a mão para aqueles que perseverarem dentro da arca. Eu me lembro do Jesus que nós servimos. Olhando para as vidas de Noé, eu me lembro dessa pessoa maravilhosa, Jesus Cristo. E é por causa dele que nós estamos aqui. Foi ele que morreu naquela cruz por mim e por você. Foi ele que deu a vida por mim e por você. Foi ele. É por causa dele que nós estamos aqui. Ele não merecia passar nada daquilo que ele passou. Mas ele passou, porque ele olhou lá na frente. E hoje nós estaríamos aqui servindo de todo o nosso coração. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, ele também está
pregando aqui uma vez, ele me falou algo que ficou no meu coração. Fora da arca tinha morte, mas dentro da arca tinha vida. Se você está fora da arca, essa noite você tem a oportunidade de vir dentro dessa arca. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu você que está fora da água. Eu vi essa palavra, lá eu não sei. Permite que alguma coisa te apareceu. Permite você, aleluia, estava no Cristo e saiu da água. Vem aqui, eu quero olhar para a tua vida. Vem cá. Quer ver para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer fazer parte, quer entrar na água? Cadê a criança que vai ser apresentada aqui nessa noite?